Se a única hora feliz da minha semana é a sexta tardinha, há um problema muito grave a resolver. É claro, desde que eu era muito jovem, eu detesto colegas que chegam com excesso de entusiasmo às segundas e dizem um bom dia alto e cheio de energia. Segunda de manhã não é um momento para esse tipo de bom dia. Se alguém entra dizendo bom dia, afastem-se dessa pessoa, ela tem problemas. Esse é um bom dia mais possível a partir de quarta-feira. Segunda, a gente deve dizer oi, pronto, começar a trabalhar. Tal como os senhores, eu também fico cansado, mas aprendi há alguns anos que uma das chaves da felicidade do trabalho é viver o momento que eu estou. Aprendi há alguns anos que quando eu entro num ambiente como esse, eu estou nele. E não estou pensando que hoje à tarde eu tenho um voo até o Rio, e de lá vão me pegar de carro, atravessar a ponte e ir até o hotel em Niterói. E de lá, após a palestra, eu pego um outro carro para ir até o Leblon, onde estarei para a próxima palestra. E de lá eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que gravar um Jornal da Cultura. Se eu começar assim, eu vou conseguir de forma fabulosa tornar este momento um momento ansioso e o próximo também. E só serei libertado deste círculo pela morte. Então, onde eu estou, eu estou. Escrevi um texto para o Estadão, que ainda não saiu, sobre presentes, vai sair só em outubro, dizendo que hoje um dos presentes mais importantes que eu posso dar a alguém é estar com essa pessoa. Por exemplo, ofertar a alguém um jantar no qual eu não leve o celular. E preste atenção o tempo todo durante o jantar. Um desafio fabuloso, dar-se, viver o tempo. Meu colega Clóvis de Barros Filho, um grande professor, um grande pensador, com quem tive o privilégio de escrever um livro que faz bastante sucesso nesse momento, Felicidade ou Morte, contou a história no lançamento do livro, e eu copio dele essa história, não é minha, a ética manda dar o autor. O professor Clóvis contou a história, como ele percebeu uma coisa. E quando ele estava, na sua época, no ensino primário, disseram para ele que o ginásio era legal. No ginásio disseram que não. Era o colégio, lá é que as coisas aconteceriam. Assim que ele entrou no colégio, começaram a falar de vestibular e que a faculdade seria o momento dele encontrar a sua carreira. Felicidade é só depois, na faculdade. Entrando na faculdade, disseram, sem estágio você não é ninguém, porque é só o estágio que lhe ensina alguma coisa. Então ele entra no estágio, ele dizem no primeiro dia, só quando você for efetivado é que vai valer a pena todo esse sofrimento. E ele é efetivado e descobre que está no patamar menos 15 da empresa e tem um patamar 50 lá em cima, e que se ele perseguir metas que serão dobradas cada vez que ele as alcançar, se ele seguir essa cenourinha diariamente e trabalhar como um condenado, ele chegará lá em cima, naquele lugar, naquela sala. E quando ele chegar lá, já perto do fim da vida, dirão a ele, pode ir para casa, agora vai começar a parte boa da sua vida, a aposentadoria. E ele se aposenta. E ao se aposentar, sente a morte se aproximando, sente-se doente, chama um padre, e o padre o consola, não se preocupe. Quando o professor Clóvis contou essa história com mais habilidade para uma plateia, ele queria dizer exatamente que a felicidade tem que ser agora. Ela não pode ser no momento seguinte. A felicidade tem que ser esse momento. E os momentos difíceis dão sentido aos momentos fáceis. Eu não posso conceber o trabalho como um sofrimento contínuo, senão é melhor mudar de trabalho. Eu posso me sentir cansado fisicamente, irritado às vezes. Porém, eu tenho que ter uma concepção do que eu estou fazendo de mim mesmo. Para administrar pessoas, para viver no ambiente de trabalho, para ser alguém, eu tenho que fazer essa pergunta: o que é que nós estamos de fato fazendo de nós mesmos? Que destino eu estou dando à minha existência laboral e à minha existência familiar e afetiva? Que horizonte eu estou construindo? Para onde eu quero ir? Porque se eu não tiver para onde ir, eu vou ser arrastado por ventos e correntes. Essa é uma diferença entre consciência e estratégia e simplesmente existência. O que não muda nunca, o que não mudava em 1951, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência, o que não muda em 1851, um ano após a lei Eusébio de Queiroz,
o que não muda nunca. Em primeiro lugar, a partir do autor Francis Bacon, em inglês, do século XVI para o XVII, a frase e a ideia: conhecimento é poder. Conhecimento dirige o mundo sempre. Conhecimento de tudo. Conhecimento é poder. Francis Bacon lançou essa ideia no seu livro Novum Organum e ela é fundamental para nós. O que eu sei se torna um empoderamento da minha existência. Excluir, por exemplo, populações pobres de uma educação efetiva, excluir mulheres da escolaridade, foi uma estratégia de controle. Sempre foi uma estratégia de controle, porque o conhecimento é poder. Os judeus têm uma noção que eu acho admirável, de que alguém é adulto. Um rapaz judeu se torna aos 13 anos adulto quando ele sabe ler a Torá e ler para a comunidade. E ao ler, ele ganha o estatuto de adulto. Os judeus foram o primeiro grupo humano a superar o analfabetismo. Porque os judeus entenderam que povo perseguido historicamente, indo de um lugar para outro, eu só levo uma coisa: o conhecimento. Conhecimento é poder. Educação é poder. Educação liberta. A boa educação liberta. Sempre com a advertência de Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Educação é libertadora. Tudo o que eu sei é uma habilidade que eu terei para existir. Isso nunca mudou. Pode desaparecer o caderno, a caneta tinteiro, a caneta esferográfica, o lápis, pode desaparecer o tablet, podem implantar chips nas pessoas e continuamos com esse princípio. Conhecimento é poder. O suporte do livro pode ser papel, pergaminho, pode ser o tablet, pode ser um e-reader, o que for. Mas o ato de ler transmite conhecimento. Conhecimento é poder. Dados não significam conhecimento e essa confusão é muito forte hoje entre as pessoas. A internet multiplica dados, não conhecimento. O fato de eu ter todas as poesias do mundo na internet, na rede, não significa que as pessoas viraram bons poetas. O fato de eu ter todas as músicas que a humanidade já fez disponíveis, não me torna um músico. Ser um médico, ser um professor ou ser um cozinheiro, ser uma cozinheira, continua significando anos de treino, anos de prática. E atrás de uma cozinheira habilidosa, existem centenas de dedos cortados e mãos queimadas e coisas que não deram certo. Atrás de uma bordadeira, atrás de um filósofo, atrás de uma bailarina, existe um esforço muito grande. A internet possibilitou o acesso aos dados, jamais possibilitou que isso substituísse o esforço. Está na rede, tudo está na rede. Mas nós continuamos precisando de muitos anos para formar um profissional bom. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar entre nós. O que não muda também, a atualização. Continua sendo um imperativo profissional na gestão de pessoas. Atualização. Hoje eu preciso estar atualizado mais do que nunca. Porque cada vez mais aumenta a velocidade dos fatos. Preciso de atualização. Qual foi o último livro que eu li na minha área? Qual foi o último congresso que eu participei antes desse? Qual foi o último debate ou palestra? Qual foi a última vez que eu me dediquei a estudar algo da minha área? Voltamos à ideia da zona de conforto e administrar o tempo. Lembrando que o inimigo mortal do tempo está, nesse momento, no meu bolso e da maioria dos senhores, chama-se celular, rede social. O tempo que se perde vendo fotos que serão esquecidas, as fotos, em 30 segundos. O tempo que se perde fazendo comentário, gostei, kkkk, curti, isso, uau, 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 ahá, e expressando coisas assim, é um tempo que eu poderia estar estudando inglês. De novo, a internet é muito boa, a rede social facilita muito, porém, administrar o tempo. Me perguntam por todo o país e pela minha fanpage, como é que você faz para ler tanto? Eu tenho uma fórmula mágica, secreta, única, descoberta em anos de pesquisa no exterior. Eu sento, abro o livro e leio. É uma coisa muito complexa.
preciso de óculos, preciso de muita luz. Eu sento, abro o livro e leio. Como é que eu faço para ler? Tente, sente, abra o livro e leia. Leia a quantidade de páginas que você consegue, sentindo declinar a atenção, levanta, lava o rosto, toma um café, toma um chá, respira e volta. Quanto tempo eu devo ler? É como perguntar quanto tempo eu posso correr. Depende, se eu sou o Bolt ou Leandro Carnal. Quanto tempo eu posso correr? Quanto tempo eu devo nadar? Depende quem eu seja. Ou seja, quanto tempo eu posso ler? O treino vai fazê-lo ler cada vez mais. Sem treino, você vai ler pouco. Como é que você consegue acordar tão cedo, Leandro? Essa é mais complexa ainda. Toca o celular. Todos os dias às 4 da manhã. Eu ponho um pé para fora, ponho o outro, vejo se não estou tonto. Depois de 50, isso é importante. Levanto, vou ao banheiro e vou para a academia. Né? Mas eu não consigo fazer. Então morra, né? Não pergunta, né? Morra simplesmente. Faça do jeito que você quiser. Não pergunta para ninguém e morra. Pronto. Administrar o tempo é uma opção. Administrar o tempo. Vocês sabem que a maioria das pessoas tem uma certa depressão domingo à noite por 2 equívocos. É o momento, segundo o meu médico, de maior quantidade de ataques cardíacos no Brasil. Domingo à noite, segunda de manhã. O primeiro equívoco é a sua concepção de trabalho. Pode estar errada. O segundo equívoco diz respeito a não ter feito o que eu queria ter feito no domingo, ter perdido tempo zapeando na televisão, ou ficado tempo demais num almoço em família que eu já não gosto mais tanto. E aí chega o domingo à noite, dá a sensação que eu estou perdendo a minha vida. Está passando o tempo. Eu posso mudar isso. E eu preciso de momentos, talvez o domingo seja um bom para isso, de ócio criativo. E ócio criativo não é você ficar vendo muita televisão. Ócio criativo é esvaziar a mente. Ócio criativo é o que aparece tudo nessa bom? imagem. Você, meu O que amor, é não tudo ócio bem? criativo? Senta diante do belo mar de Natal e começa a mandar fotos. Estou aqui, né? Praia, legal, kkk, Você vai ficar no... hashtag praia. Veja, isso não é ócio criativo. Ócio criativo é ler um livro atentamente, escutar uma música, letra e música. Isso. Estar presente E numa aí, conversa, quando tiver pergunta no contemplar chat, as flores eu da vou primavera conseguir que ver, se né? iniciou, olhar o mar, ó, fazer carinho num filho inteiramente focado nisso, isso é Tá, ócio. perfeito. Dali a mente se esvazia do trabalho e surgem ideias. Mas aí E pode ser surge que alguém uma pergunte alguma coisa reorganização que do eu não tenha CPUs, da entendido. CPU cerebral. Ali você faz uma Aí a espécie gente vai de se falando por aqui. Eu vou compactação ficar das como memórias mediadora, eu vou e apresentar. recria espaço Aí no vai cérebro. falar primeiro a Se eu doutora ficar Vilma, o como tempo presidente da todo mal sociedade, com isso, e aí se depois eu ficar o tempo todo trabalhando, não consigo isso. E avaliação? Está em São Paulo acontecendo quase que a destruição do sistema de táxis pelo Uber. E o que faz a diferença no Uber em São Paulo é que a cada viagem o cliente avalia o taxista. E ele depende dessa avaliação. Tudo que eu não avalio vai tender, por inércia, à decadência. Eu tenho que ser avaliado. Quanto mais eu for avaliado, melhor. A avaliação vai trazer coisas injustas e coisas justas. E cabe ao meu discernimento pensar nisso. Ou seja, avaliar é fundamental e entender que todo projeto de vida, de administração de pessoas, de empresas, pressupõe ter consciência dos erros. Errar é humano. Errar faz parte da experiência humana. Eu vivo falando que as pessoas têm que focar, têm que abandonar o celular. Ontem em Curitiba desci uma escada num evento vazio só para testar o som, olhando coisa ao celular, e fui ao chão daquelas formas cômicas de pegadinha. E eu disse, comece a ouvir o que você diz, Leandro. Pare de descer a escada olhando o celular. Graças a Deus era um ambiente acarpetado e eu não me espatifei. Pode ser uma coisa grave. As pessoas estão perdendo a vida no trânsito para poder mandar mensagem no WhatsApp. Ou seja, o celular está mais importante que a vida. Os erros que eu cometi são fundamentais. Cada erro que eu cometi, cada aprendizado que eu tive é fundamental. Então, vamos dar início agora ao nosso bate-papo
sobre a atuação da equipe multidisciplinar na região norte. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu gostaria de apresentar para vocês as pessoas que aceitaram o nosso convite, começando pelos de fora, professor João Lira, professor doutor da Unesp de Botucatu, professor José Henrique, professor da Federal de Pernambuco, professora Catiane Cunha, professora da UEPA, Parabá, e a doutora Vilma Rutin, essa pessoa que vocês não pouco conhecem, que é a presidente da Sociedade Paraense de Pediatria, nossa grande companheira de longas datas e de muitos desafios. Então, nesse contexto, a gente vai começar a conversar com vocês sobre a dificuldade que a gente tem no atendimento do recém-nascido da região norte. Sintam-se novamente muito, muito bem-vindos. E, por favor, mandem as perguntas no chat para poder a gente compartilhar com vocês. Esse é um momento em que toda a equipe multiprofissional deve estar bem ligada para exatamente a gente minimizar a mortalidade perinatal e principalmente do recém-nascido. Doutora Vilma, com você. Boa noite a todos. Boa noite a todos os professores, né, que foram convidados para compartilhar conosco, né, experiência de atenção perinatal e neonatal com relação à atuação da equipe multiprofissional nesse cuidado. É bem complexo, né, quando a gente fala dessa atenção perinatal e neonatal, mas independente da região, do lugar, uma certeza, e as evidências mostram que o cuidado multidisciplinar, ele é necessário, né, em todos os níveis de atenção à saúde. E como nós, enquanto pediatras, neonatologistas, que atuamos não só dentro da atenção hospitalar, mas também atuamos com várias atividades e capacitações, né, com a equipe multi, que também atende na atenção básica. Nós entendemos que falar em atenção é bem complexo, porque se eu falar da região norte, quem está atuando na região norte precisa conhecer a geografia, a rede de atenção à saúde, porque cada região tem uma condição tanto geográfica como mapeamento de saúde. E eu acho bem complexo, porque para falar da região norte, nós teríamos que ter conosco colegas que atuam nos outros estados, e eu vou falar mais direcionado pelas nossas experiências como pediatra, como servidora da Fundação Santa Casa de Misericórdia, que é uma maternidade de alta complexidade, de referência no estado, como membro, né, como membro da sociedade, como facilitadora do IDP neonatal, como instrutora e coordenação do método Canguru, né, como instrutora e coordenação da reanimação neonatal, né, e transporte, e como participante da estratégia Qualinel, que para os que estão nos ouvindo, todos os participantes que estão fazendo parte desse momento de discussão conhecem que no Brasil o Ministério da Saúde, juntamente com a área técnica de saúde da criança, as instituições formadoras, a Sociedade de Pediatria, se juntou e criou uma estratégia de cuidado para qualificar, né, a equipe multi, criando um plano de ação e indicadores que são
prioritário nas regiões, nos estados, que na época, em 2017, correspondia aos 10 maiores estados que tinham as maiores mortalidades neonatal no país. E naquela ocasião, em 2017, o Pará, nesse contexto dos estados da região norte e alguns da Nordeste, ele estava, a Santa Casa aqui na região norte, no estado do Pará, ela foi o centro de referência com outros locais, né? Bragança, né, e outros hospitais, só para entender, né, que aqui no Pará nós temos, nesse grande estado, que é o segundo em extensão territorial, 13 regiões de saúde. Então, para eu falar em atenção perinatal e neonatal, eu tenho que entender que, além da região metropolitana, eu tenho mais 12 centros de região de saúde, onde tenho uma maternidade de referência, um hospital responsável pela atenção de saúde aos seus municípios. Então, quando foi se criada essa estratégia com a Linel, com a parceria das instituições que eu já falei, também da Fiocruz, né, que, inclusive disponibilizando todas as áreas de atuação perinatal inserida nos profissionais que já atuam, contribuindo com capacitações para a equipe multi, e dando sequência a todo um trabalho anterior a nós, essa estratégia visou, nesse plano de ação, trabalhar indicadores direcionados pela equipe multi dentro da área hospitalar, como contato pele a pele, controle de hipotermia, uso de CPAP precoce, trabalhar todos os controles dos estímulos adversos, controle da dor, posturação adequada, rodízio de leito, ordem à beira-leito, né? Trabalhar a presença da família na inserção desse cuidado a nível hospitalar, isso envolvendo toda a equipe multi, inclusive também dando continuidade ao cuidado compartilhado com a atenção básica, que a gente vem trabalhando bem antes dessa data, com relação ao entendimento que a grávida sai lá da atenção básica, vem para uma maternidade e depois nós esperamos que, dependendo do perfil desse recém-nascido, ele vai ficar internado ou não e volta para a atenção básica. Então, dentro desse contexto, dessa metodologia, a gente vem trabalhando integrado com essa qualificação para a equipe multi, e a gente tem trabalhado com a capacitação, com a abordagem do método canguru, né? Tanto para as maternidades como para a atenção básica, no sentido de receber esses recém-nascidos e cumprir, né, com a atenção dos indicadores como monitoramento do desenvolvimento, acompanhamento do aleitamento, a nutrição, o ganho de peso, ver cobertura vacinal. Então, todo esse contexto a gente vem trabalhando, né? Inclusive inserido a questão da reanimação, a sociedade entrou com a parceria dentro dessa estratégia para reforçar esse cuidado, e aqui no Pará, de 2017 até 2020, a gente vinha fazendo essa implantação. A Santa Casa, hoje em dia, ela já tem como referência um perfil descrito de dados que são cadastrados, alimentados a partir dessa sistematização do cuidado. E nós tivemos uma interrupção das capacitações presenciais nessa parceria desse contexto, mas nós passamos a fazer a capacitação para todas essas regionais em 2020, devido à pandemia, através da capacitação online. Fizemos ajustes nessa programação, criamos um vídeo de estações de cuidado dos tutores, continuamos, né, com as nossas capacitações integradas na reanimação in loco, transporte, inclusive desenvolvemos uma parceria de um projeto amplo no Estado, com a Secretaria Estadual, com a OPAS, a Sociedade, a Fundação Santa Casa, e os municípios, foram elegidos alguns municípios prioritários no Estado, para que fosse feito capacitações, porque esses municípios que nós fizemos capacitações, que foram elegidos, eles não têm
tem unidade neonatal e nenhum pediatra nos municípios. São municípios que têm apenas hospitais municipais, que tem um clínico e um cirurgião de plantão. Então, o nosso investimento foi capacitar toda a equipe, principalmente enfermagem, e fazer um diagnóstico da sala de parto, sala de estabilização. Fomos para lá a semana toda nesse município, com a equipe multi, fazendo esse trabalho. Ou seja, fizemos isso em 5 municípios. E continuamos, né, com esse projeto piloto, fazendo as capacitações presenciais na Santa Casa e online para os municípios. Formamos de 2020 até 2022 multiplicadores nos 12 centros regionais, tanto no hospital como na atenção básica, para que eles possam melhorar esse cuidado compartilhado desse bebê lá na atenção básica. Porém, temos grandes desafios. O Pará tem, em média, 49 instituições onde nascem mais de 1.000 crianças que não tem pediatra, porque nós temos um mapeamento de pediatra para atender a população do Pará, correspondendo ao preconizado pela OMS, um pediatra para cada 17 pediatras para cada 100 mil habitantes. No Pará, nós precisaríamos de 1.300. Temos apenas cadastrado, temos que atualizar em 2022, apenas 664 para compor a equipe. Como nós estamos falando dessa importância, nós vemos que a nossa mortalidade ela, na pandemia, olhando os indicadores, né, e o mapeamento do DataSUS, porque dia 22 de setembro passado nós tivemos um encontro nacional promovido com a Academia Americana, a Sociedade de Pediatria, Ministério da Saúde, coordenação da Aratec Saúde da Criança, Médico Canguru, participação de todos, a representação da Fiocruz, né, com as áreas técnicas de saúde da criança dos municípios e as representações, onde nos foi apresentado a taxa de mortalidade infantil nos estados e a taxa de mortalidade neonatal. Então, nós vimos que no Pará, a taxa de mortalidade, a mortalidade infantil global, ela teve um aumento de 1,2. Porém, quando a gente olha a mortalidade neonatal, esse componente, ele continuou, não aumentou, continuou 68,49 e mostrou esse mapa de todas as regiões brasileiras. Embora as outras regiões, sul, sudeste, tem a taxa de mortalidade infantil absoluta menor, 9, 10, porém, os estados da região sudeste e sul tem estado que teve o componente neonatal continua sendo nessa média de 68%, 72%. Por exemplo, esses dados foram de 2019 a 2021. Eu tenho essa apresentação porque ela foi feita pelo técnico do Ministério da Saúde, a fonte é o DataSUS, em que, por exemplo, São Paulo ficou 67,79%, porém, Rio Grande do Sul, componente NEL, numa mortalidade infantil que é menor, que é 9, o componente NEL ficou 73,54. Ou seja, o que isso nos diz? Em todo o Brasil, durante a pandemia, a atenção perinatal e neonatal, cada região com as suas peculiaridades, a gente teve uma insuficiência e uma piora na atenção perinatal e neonatal, provavelmente por causa do fechamento da atenção base, todo aquele houve um impedimento, uma parada do atendimento. A infantil geral, a gente ainda está mais alta, acima dos 28 dias. O que a gente vê com isso? Provavelmente a nossa atenção básica, a rede de apoio fora das maternidades, ela não implementou e nem melhorou, e foi interrompida na pandemia. Então, eis o nosso grande desafio. Como a gente tem pouco tempo,
eu vou deixar os outros colegas falarem, mas isso é um geral do que a gente vem atuando, as parcerias, né, de toda a rede, com todas esses apoios, discussões direcionados, nós continuamos com o desafio na atenção perinatal e neonatal, considerando que a partir dessa implantação sistemática da estratégia Qualinel, que é qualificação no cuidado, que é multi, que foi ampliado para as outras regiões de saúde, nós, pelo menos por esses dados aqui, não pioramos, mas isso não é nem para alegria, é para a gente ver que temos muito a melhorar. Então, eu vou deixar, porque não foi possível passar os dados, mas era basicamente isso, porque a gente começou isso hoje, mas nós já fazemos parte de discussões, de comissão, fóruns perinatais, a pandemia interrompeu, mas também nós estamos vendo nesse momento algumas dificuldades de garantia, como o colega bem falou, o doutor João, a gente não tem nenhuma referência à bandeira política, mas, porém, tem algumas ações da gestão que ela configura no indicador. E os maiores de 28 dias no Estado, a gente tem algumas situações prováveis que estão interferindo, como a não recontratação de pediatras nas UPAs, alguns pediatras que estavam em alguns locais não estão nesse momento por entendimento, atendendo lá na atenção básica, e isso provavelmente tem repercutido nisso, e nós já estamos em discussão com o Estado e aguardando o fórum. Então, eu passo para os colegas, e depois, no final, eu fico à disposição, porque tudo que temos que falar, cada coisa seria quase uma hora. Isso é uma contextualização do Pará integrado, não entrei em detalhe, nem dá tempo, da mortalidade por município. A ANEL, como eu falei, ainda bem que ela não teve aumento da proporção do componente na pandemia, mas temos muito a melhorar. Obrigado, doutora Vilma, maravilha seu depoimento. E agora a gente vai começar pelo Zé, você está aí? Zé Henrique? Uhum. Então, Zé Henrique vai fazer um comentário, e aí depois eu passo para o João, e por último eu passo para a Cátia, tá bom? Fala um pouco da minha vivência, eu vim com a proposta mais de falar da minha vivência, como é que a gente pode mais, o que é que eu vivenciei desde o começo da minha carreira, e o que é que a gente está tendo agora, né? Então, claro que a qualidade vem melhorando, né? O nível de conhecimento vem melhorando, as informações vêm sendo cada vez mais acessíveis a todo mundo. Então, o nível de conhecimento que antes era uma coisa meio limitada para a gente ir para congresso, para saber, para divulgar essas informações, era o que acontecia antigamente, e hoje em dia não, essa informação está muito disponível para todo mundo, né? Somente agora, depois da pandemia, com a divulgação das lives, todo mundo tem acesso a quase tudo, né? Está falando só agora de acesso mais dos trabalhos científicos, agora que piorou um pouquinho, pelo menos para mim piorou, de eu ter acesso livre a tudo, mas eu vivenciei uma época onde o médico, ele era o responsável total por tudo, pela condução, que hoje em dia isso já não existe mais. Então, eu comecei a minha vida médica, né, minha vida profissional, muito na parte privada. E há uns 10 anos para cá, 12 anos para cá, associei a parte pública, né, serviço público, lá na Universidade Federal, na minha vivência médica. Então, no começo, quando bem no início mesmo, me formei, vi residência, acabei a residência, comecei a trabalhar em serviço público, privado. Então, eu fazia de tudo. Então, eu ia lá, eu ajeitava o respirador, eu consertava o respirador. Vocês não foram... João, talvez vocês com o BP200. Eu desarmava o BP200, consertava o BP200, botava para funcionar. Então, eu fazia isso, eu era responsável. Eu estava mexendo com o BP200. Eu fazia a aspiração dos meninos, então, com todo detalhe. E eu sempre, minuciosamente, fazia aquela aspiração, coletava exames dos meninos, e era uma preocupação, eu tomava conta, assim, de tudo. Então, o pessoal
era muita coisa em cima de mim, que hoje em dia isso aqui não existe, não comporta eu estar trabalhando com respirador, quantidade de respirador que tem hoje em dia, não tem como eu fazer isso sozinho. Então, precisa da equipe muito profissional. Então, eu cheguei na época que eu ficava brincando, as meninas que trabalhavam ainda desde aquela época, eu fazia uma gasimetria, às vezes caía um pingo de sangue na incubadora, as meninas queriam trocar tudo, o lençol, fazer aquela... que hoje em dia ainda o pessoal ainda quer fazer isso, manipular, limpar e tal. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou passar mais tarde aqui, eu quero ver essa gotinha de sangue aqui, ainda. Porque era um manuseio muito grande, então o pessoal tinha isso. A gente estava um esparadrapo em cima, assim, vou botar para vocês não verem isso aqui, para não... Tá certo? E ia. Então, claro que houve um amadurecimento de todo esse processo, não é? E que, hoje em dia, a gente tem, serviço privado e serviço público, as reuniões multidisciplinares, cada um tem seu papel importante, né? Então, como é que eu posso, como eu falei, como é que eu posso estar cuidando do respirador, consertando o respirador, vendo o que está dando errado no respirador? Então, o fisioterapeuta tem que estar ali, presente, atuando, me ajudando naquela condução. Mexer com esse papo nasal é uma coisa básica que isso aí eu sempre batalho. Hoje em dia, hoje mesmo, saí lá do serviço, assim, brigando não, mas orientando o pessoal, diz, é assim, assado, tal, não sei o quê, porque a educação continuada faz parte de todo o processo. Então, todo mundo tem seu entendimento, todo mundo tem sua responsabilidade, e a gente tem que preservar por isso e estar amadurecendo com isso. Então, todos estão amadurecendo. É a curva do aprendizado de todo profissional. E hoje em dia, a gente tem essas informações disponíveis para amadurecer mais rápido ainda. Então, só para falar do cuidado multidisciplinar, né? Desde a sala de parto até na UTI, nas discussões onde a gente tem no setor privado. Então, só para falar um exemplo aqui para vocês, para também não estar me estendendo muito, a gente tem o serviço de qualidade nota 10 e até o serviço de qualidade, a qualidade está iniciando. Então, você não tem os profissionais para estar ali. Então, você tem que estar lutando, como a gente estava comentando antes, tem que ter o vibrador, tem que ter a pessoa que vai lá, que não desista, né? Então, como vocês falaram aí muito, né, que a Tânia estava falando, que, assim, a luta dela o tempo todo, não vou desistir de ser professora, de estar ensinando e estar divulgando esses conhecimentos. Então, só para dar um exemplo, uma coisa da equipe que me chamou a atenção no serviço top. Então, eu tive a chance de presenciar uma reanimação lá em Michigan, que fiz essa sala, via a sala de parto, né, lá, do serviço que é do Gary Weiner, que é o editor da Academia Americana de Pediatria, então, o serviço de excelência lá de sala de parto. Então, uma coisa que me chamou a atenção dessa equipe total foi, assim, quando eu olhei, assim, de lado, vi uma pessoa que estava vestido praticamente, achei exagero, né? Com aquelas roupas, parecia aquelas roupas de apicultor, de branca, tudo separado assim, no lado. Aí, que danado é isso? Aí o pessoal foi me explicando assim, não, é o pai dos gêmeos, que estava nascendo, 2 gêmeos prematuros, uma equipe grande, é o pai dos gêmeos. E tinha uma pessoa do lado dele, que era uma voluntária, mas era tipo uma funcionária voluntária, que tinha sido mãe de prematuro, com um certo nível de conhecimento, que estava dizendo passo a passo para ele. Quer dizer, ela vivenciou aquilo e estava dizendo o passo a passo para ele. Então, isso é o cuidar, não só do bebê, mas cuidar da família, que é a equipe multidisciplinar, claro, tem serviço social, etc., que é cuidar da família como um todo. Né? Então, esse cuidado pode se iniciar, claro, até antes do parto, em gestações complicadas, fazer toda a discussão de reanimar, não reanimar bebezinho. Então, tudo isso faz parte do cuidado, né, multidisciplinar, mas, assim, na sala de parto, isso me chamou a atenção, nessa sala de parto. Então, no setor privado, existe esse top de linha e existe os serviços que estão se organizando, né? Lá no serviço privado onde eu trabalho aqui, onde eu sou coordenador, a gente tem uma visita multidisciplinar semanalmente, onde participa nutricionista, participa fisioterapeuta, enfermeira e a equipe médica, e podia estar participando mais gente, né? Assim, mas a gente dispõe disso aí para estar participando disso daí, dessa reunião. No serviço privado, a gente tem diariamente essas visitas com os residentes, enfermeiros participam e fisioterapeutas. Então, diariamente é passado uma visita multidisciplinar nesse tópico. A gente está tendo dificuldade lá, tem o serviço social, que é um pouco difícil estar presente lá na reunião, mas vai, teoricamente seria para ir. Então, o pessoal vai engajando aos poucos, né, para essas visitas
E vai depende muito de cada um de estar envolvido no processo. E isso é que o pessoal vai aprendendo, vai amadurecendo e vai melhorando esse cuidado. Então, aparecendo com a Alinel, de educação continuada. Então, tudo isso faz parte desse amadurecimento. É o meu ponto de vista. Dificuldade no Pará, dificuldade no Amazonas deve ter, até em São Paulo, com certeza tem, de achar que é ilusão não ter. João pode falar mais para a gente aí. Eu sei que tem, mas faz parte também da gente saber que a gente tem que batalhar para o amadurecimento. Está tentando passar aquilo para o residente e a enfermeira passar para a enfermeiranda, passar para o pessoal residentes das residências de multiprofissionais que a gente tem. Então, na minha visão, é isso. Eu já caminhei muito, vi o começo da situação e vi como é que está hoje. Então, está em melhora. Né? E o reflexo vai ser a melhoria da maior mortalidade que a gente tem, com a dificuldade toda que o Vilma falou, que, assim, capenga, dependendo da época, dependendo da política, dependendo de verba liberada para assistência da saúde, mas, assim, conhecimento a gente tem e brigar a gente tem para fazer a melhoria no que for disponível para a gente fazer. Então, eu acho que a gente está no caminho de melhorar aqui mesmo, a gente está discutindo isso aí. Então, quando é que eu discuti uma coisa dessa, assim, antes, né? Assim, eu não tive essa vivência. Então, isso aqui é educação continuada, para quem estiver assistindo, quem vai estar vendo. Então, o processo é esse. Eu acho que o caminho é esse aí, né? Com a dificuldade de cada um, mas saber o que existe e força de vontade, como o Catiano estava colocando, que tem que seguir em frente, né? Mais ou menos assim, minha visão é essa do trabalho da gente multidisciplinar para a melhoria dos bebezinhos, né? É isso aí, Zé. Tem uma charge que tem uma cegonha, ela está querendo engolir o sapo, e ele está com a cabeça dentro da cegonha, e ele está com a mão enforcando o pescoço dela. E abaixo diz, desistir jamais. Esse é o nosso lema. Então, é bem isso. Somos da equipe de que montávamos respirador, a válvula estava ao contrário, a gente tinha que trocar, o laringoscópio não tinha pilha, porque ficava ouvindo no radinho o pessoal do plantão. A aspiração era a gente que fazia, era a gente que coletava tudo isso. E, realmente, uma das coisas que chama muita atenção também a gente tem aqui uma loucura com a CCIH, tira tudo, bota tudo, e a gente vê em todas as disponibilidades de serviços que a gente tem a oportunidade de conhecer fora do Brasil, em que o pessoal está lá com a aliança, o pessoal está lá com o seu reloginho, está tomando conta do bebê, e eles não têm, eles dizem que não tem, a gente até brinca que alguns artigos, né, João, a gente tem, até a gente olha e acredita que seja, mas a gente acredita desconfiando, né, Kátia? Então, professor João Lira, seja muito bem-vindo, a gente gostaria de ouvir como é que estão. Oi, Zé. Diga. Você falou, né, entrar com o pessoal fora, entra com aliança, já vi demais pegar no telefone e tá indo para perto do bebê. Vi, assim, aquelas UTIs onde você tem os quartos individualizados, então, uma Sim. família lá, então, criança entrando com lanche de McDonald's, entrando para valer aquela bagunça dentro do lado do bebê gravezinho ali. Então, é impressionante. Impressionante. Choca a gente, né? Choca. João, seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite. Então, novamente a todos, assim, estou muito, muito feliz de estar aqui participando desse evento, dessa live, não só por conta da companhia de vocês, né, de pessoas que eu admiro, pessoas com quem que nós somos amigos, nos encontramos sempre. Então, Aurimere, muito obrigado pelo convite. Tá aqui com o Zé Moura, com a Vilma e com a Catiane, né? Muito, muito prazeroso para mim estar aqui hoje, podendo discutir com vocês. Eu estou aqui um peixe, parece que meio fora d'água, né? Porque eu estou aqui no estado de São Paulo, mas a gente não é isso, né? Porque a Vilma mostrou dados, ela falou de dados que mostra aquilo que a gente já sabe, né? Aquela velha frase meio clichê, né, que o Brasil são vários Brasis dentro de um mesmo país, não é isso? E o que a gente vê aqui quando a gente está no estado de São Paulo, um estado rico, etc.,
O que está fora dos grandes centros é muito preocupante, sabe, pessoal? Então, eu estou aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu, que a gente está dentro de uma universidade, entre aspas, protegido por essa instituição chamada universidade, né, estadual e tal, com unidades e com pessoas muito bem treinadas, etc. Mas a 100 quilômetros daqui, a gente tem cidades onde a assistência é catastrófica. É catastrófica. E é catastrófica, pessoal, por conta de, às vezes, falta de conhecimento básico e falta de envolvimento. Muitas vezes a gente tem pediatras até, um pouco diferente até do que vocês vivem com a falta de pediatras. Às vezes a gente tem pediatras, mas tem pediatras que quase que não, que negam, assim, uma atualização, para vocês terem uma noção. Quando a gente estava treinando aqui, a gente tem aquela proposta de treinar um instrutor, pelo menos, de reanimação neonatal para cada hospital que nasça pelo menos 1.000 crianças por ano. E foi uma luta para trazer esse povo aqui para treinar. E depois que a gente treinou, eu até fiquei bem desanimado naquela época, porque um mês depois do treinamento, a gente continuou recebendo crianças, bebês, reanimados de uma forma assim que eu não vou nem contar para vocês não se assustarem. Então, eu também, quando eu comecei a minha carreira, eu sou formado aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu, mas eu comecei a minha carreira como neonatologista e a carreira acadêmica lá em São Paulo, então, na capital. Então, eu era vinculado à Universidade de São Paulo como professor assistente lá, e eu trabalhava no serviço privado. E o que a gente via? Que dentro da capital, o que está longe dos grandes hospitais públicos de peso e das unidades privadas, ou seja, na periferia da cidade, é igual a qualquer outro lugar que nós estamos falando, entendeu? Talvez com a diferença de que talvez o transporte seja mais perto, talvez seja essa a diferença, não precisa botar a criança dentro de uma lancha, né? Não precisa pegar o caminho fluvial, enfim, mas a realidade é essa. Então, eu acho que a gente está no mesmo barco. É exatamente isso que eu queria dizer. Nós estamos no mesmo barco, cada um com as suas peculiaridades. Quando os meus alunos e residentes falam ou reclamam de alguma coisa, eu falo, vocês estão trabalhando num paraíso, né? Vocês não têm noção do que é o país aí afora. Vocês não têm noção do que é o estado onde vocês trabalham. E dentro dessa minha, falando um pouquinho da minha trajetória, só para vocês situarem um pouco, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de não estar preso dentro dos muros da universidade. A vida toda eu tentei fazer coisas fora e conhecer o que é a vida real. E atualmente eu tenho 2 atividades, uma de atividade, todo mundo me conhece aí pelas aulas de ventilação mecânica, né? Mas eu faço coisas bem diferentes disso também. Eu dou aula em curso de pós-graduação para, inclusive, EAD, mas também presencial, para pessoas do Brasil inteiro, às vezes pessoas, assim, de lugares os mais distantes possíveis, e a gente fala de neonatologia geral para esse povo, né? E também eu estou fazendo parte agora, Vilma, da turma que faz os rounds virtuais do Qualinel. Então, eu estou participando daquele eixo 2, então a gente é responsável por passar visita virtual em várias unidades no país. Do norte, eu estou atualmente com uma maternidade em Manaus, e no nordeste eu estou com uma maternidade em Fortaleza. E também a gente vê grande diversidade nisso. E tem um detalhe muito interessante que vocês todos estão falando aí, que é a questão de que tem 2 pontos importantes. A gente vê, às vezes, falha, vamos chamar assim, em coisas básicas, né? Porque a neonatologia, ela tem uma característica, né, gente, que, me perdoem, eu estou aqui entre neonatologistas, então posso falar isso facilmente. Neonatologia é a melhor especialidade do mundo, né? E assim, a gente pensa no recém-nascido, você tem desde a alta tecnologia, com ventiladores ultra tecnológicos, ultra digitais, né, monitores incríveis, mas você também tem o básico, que Vilma falou agora há pouco, que é
Você pegar, por exemplo, uma gestante que tem um risco determinado num pré-natal, numa unidade básica, e dizer para essa mãe, e preparar essa mãe para ela ter leite materno, quando o bebê prematuro dela nascer. Que é um negócio tão básico, né? Tão básico. Às vezes a gente vê discussões incríveis a respeito e eu mesmo faço isso, da prevenção da displasia broncopulmonar, né? Então, de técnicas e de estratégias ventilatórias, etc., que são válidas, que a gente tem que fazer mesmo, mas a gente tem o leite materno que diminui displasia, né? A gente tem leite materno que diminui a enterocolite, né? O leite materno que melhora o QI do prematuro quando ele for criança maior. Então, assim, a neonatologia, ela permite essa abordagem muito ampla, né? Do básico para o altamente tecnológico. E também me atrevo a dizer que talvez seja a área da medicina aonde essa questão do multiprofissional, ela é muito importante. Ela não é que ela é importante, ela é fundamental. Você não faz neonatologia se você não tiver o segmento multiprofissional, né? Você não faz. Eu também passei por essa fase, Zé, de trocar a membraninha do ventilador que parava de funcionar. A gente falava, tá vendo? A membrana furou, troca aqui a membrana. A gente tinha uma necessaire com ferramenta, com chave de fenda para desmontar o tal do aparelho. Graças a Deus, passou. E assim, eu pude ver ao longo da minha formação, da minha carreira, situações que, assim, eu sempre fui um convencido de que o multiprofissional é fundamental, mas, assim, eu tive tantos exemplos, só para citar alguns. A gente aqui em Botucatu, pessoal, lá, quando eu estava na residência, isso faz muito tempo, a gente já fazia esse papo de bolha. Esse papo de bolha artesanal, borbulhando na garrafinha, né? Exato. E a gente fazia isso e assim, no começo, as pessoas olhavam muito feio, porque, coitada da criança, vocês judiam desses nenês com esse negócio no nariz e não sei o quê. E foi um caminho que só deu certo depois que a enfermagem assumiu. A hora que a enfermagem acreditou na questão que o CPAP era uma coisa legal, ele deu certo, ponto. E outra situação mais recente e um pouco mais específica é a questão da hipotermia terapêutica para asfixia. Nós aqui fazemos a hipotermia passiva, nós não temos o equipamento. E a gente faz já há muitos anos hipotermia passiva. E eu digo para vocês com muita, muita tranquilidade que isso só funcionou porque a equipe de enfermagem assumiu. Então, a gente diz assim, esse nenê, nós vamos iniciar a hipotermia terapêutica. A partir do momento que você fala isso, a enfermagem assumiu de uma forma incrível e só funciona porque elas abraçaram. E é lógico que não estou falando da enfermagem para dar esses exemplos, mas tem todos os outros multi que entram. A fisioterapia, a fono, a TO, o psicólogo, a terapia ocupacional, assistente social e todos os outros, né? Fora os médicos de outras especialidades que a gente tem que estar em contato o tempo todo. Então, a neonatologia, ela mostra isso, evidentemente, a importância disso. E só para terminar, eu quero contar para vocês que no round de hoje, que eu passei lá com o pessoal de Fortaleza, foi muito interessante, porque eles passam um caso e a gente discute como se fosse a beira-leito, né? E o caso eles apresentaram hoje, cada profissional apresentou o seu pedaço, né? Então, a médica apresentou o início, depois veio a Nutri para falar como que foi a condição da nutrição, depois veio a enfermeira para falar da parte da enfermagem, depois veio a físio para falar como que estava a ventilação, e eu achei muito legal, porque foi o exemplo disso que a gente está falando, né? E eu só vou terminar aqui minha fala dizendo o seguinte, que é importante isso, mas é importante que cada um saiba fazer aquilo que é treinado para fazer, mas só que tem que ter cada um no seu quadrado, mas os quadrados têm que estar interligados. E a interligação se faz através de uma coisa chamada comunicação, né? A comunicação é fundamental.
Perfeito, João. Comunicação em alça fechada, como a gente treina todo mundo, não é isso? Uma das coisas que você falou aí, que é super, hiper, mega importante, o Zé também falou, viu? Também fala sempre, e Catiane também, a gente tem que manter essa educação continuada. A educação continuada, a meu ver, é a única maneira que a gente melhora. Eu aprendi numa pós de neurociências em educação que eu estou fazendo, que após 26 dias o teu cérebro ele entende que é para você fazer aquilo. Então, você tem que repetir 26 dias na cabeça da pessoa. Tá ouvindo, Zé? Você vai falar lá para o povo que está fazendo o negócio 26 dias, meu amigo. E mesmo assim, às vezes, não dá certo, né, João? Mas o que a gente precisa, e isso é uma das coisas que foi a nossa intenção, foi mostrar que a gente brinca muito que o pessoal aqui em cima é muito mimimi, né? Ah, mas não deu. Ah, mas não dá. Ah, mas eu não consigo. Gente, isso é geral. A gente tem com um colega do Nordeste, somos nós daqui do Norte, tem o João do Sudeste, a próxima vez a gente vai chamar alguém do Sul e do Centro-Oeste, mas o que precisa estar claro é que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, a gente não consegue fazer mais nada sozinho, e que a gente agora tem lives e lives para você assistir, você tem congressos em que o cara fala lá, você grava a aula e depois você vai assistir de novo. Então, a gente não pode desistir jamais. E por causa disso, a doutora, professora, minha parceira, Catiane, vai conversar um pouquinho sobre a importância da equipe imune quando ela vai e bate na mão da médica e diz, tira tua mão daí, que esse bebê eu aninhei ele agora e você não vai mexer nele, não. Então, boa noite a todos. Seja bem-vinda, Cátia. Boa noite a todos. É uma honra muito grande dividir esse momento com grandes professores, uns com os quais eu tive aula, outros com os quais eu tive o prazer de trabalhar e outros que eu estou conhecendo agora, mas com um currículo bem vasto. Então, para mim é uma honra muito grande. Certamente eu sou a caçulinha daqui, mas eu já tenho algum tempo de estrada já com a professora Aurimele. E nesse tempo todo aí que a gente está trabalhando, são muitas dificuldades. Enquanto fisioterapeuta, eu penso que uma das primeiras dificuldades é você adentrar esse mundo. Eu brinco muito que em neonatologia existem muitas leoas, né? Então, na verdade, todo mundo ali é um pouco leoa. É a pediatra leoa, a enfermeira leoa, e tu te aproxima do bebê e já tem 1000 pares de olhos te olhando para ver o que é que tu vais fazer. Então, o nosso primeiro desafio é a gente fazer um trabalho bem feito, né? E quando a gente fala de equipe multi, respeitar o espaço de cada um é fundamental. Mas, olha só, tem uma coisa que eu sempre falo. Mesmo que eu, enquanto fisioterapeuta, minha responsabilidade inicial seja a ventilação e os aspectos neurológicos, não é somente isso. A mim também cabe uma avaliação mais geral, né? Então, eu sempre falo muito isso. Gente, ele não está ventilando bem, mas vocês já viram o tamaninho da barriga dessa criança? Vocês já viram essa pressão positiva, como está atingindo aí esse pulmão? Eu não estou conseguindo ventilar. Como é que está a questão da dieta? Então, acho que o nosso desafio, além de nós conhecermos o nosso papel, é a gente entender que diversos aspectos interferem no nosso trabalho. Então, assim, quando eu estava conversando muito com as enfermeiras, e a gente tem uma parceria muito boa, e eu reitero o que o professor João falou, a enfermagem abraçou, acabou, tudo vai dar certo. Eu te falo com muita tranquilidade, porque é um físio, né, para 10 leitos, um médico para 10 leitos em geral, né, e mesmo 1 ou 2 enfermeiras para 10 leitos e pelo menos 5 técnicos de enfermagem. Então, a equipe de enfermagem sempre é a maioria, e elas abraçando tudo dá certo. Então, assim, falando de uma experiência pessoal no serviço, né, o nosso primeiro grande desafio foi a gente, de fato, assumir a parte da ventilação. Sim, as leoas existem. Então, foi muito difícil quando eu comecei a trabalhar. Minha principal dificuldade foi dizer assim, deixa comigo, confia em mim, eu sou boa, eu sei o que eu estou fazendo. Relaxa, respira, vai prescrever a tua medicação, fica tranquila, vai lá, confia em mim. Acho que foi o meu primeiro desafio, né? Eu estou falando aqui com muita tranquilidade com quem está assistindo, que quer adentrar esse mundo. O nosso primeiro desafio é a gente mostrar que a gente está ali para conquistar um espaço bom.
Mas depois disso vieram outros desafios. Um segundo foi eu tentar aqui conscientizar, que a gente não conscientiza ninguém, a gente só sensibiliza, né? Mas eu tentar sensibilizar a equipe inteira a não manipular demais o bebê. Essa é uma briga diária, é uma briga comigo mesma, é uma briga com os outros, né? E entender que pai e mãe não é visita, pai e mãe é terapia, pai e mãe é necessidade, pai e mãe é afeto, é apego, é necessidade, é amor. E quando a gente começa a dizer assim, olha, equipe, vamos mexer pouco no bebê, mas a gente diz para a mamãe, carrega o bebê, canguru é bom, canguru dá certo, canguru é isso, é cheirinho de mamãe, né? Então, esse desafio para a gente da fisioterapia é bem interessante. Então, por exemplo, eu acabo de aninhar o bebê, é um bebê prematuro, é um bebê de menos de 1.500 gramas, eu acabei de aninhar. Aí a médica vem. Quando ela vem, eu já olho para ela, já com o olho, chega, meu olho arregala, ela já me olha, Catiane, eu falei assim, minha querida, são 9 horas da manhã, meu amor. Não dá, bebê, ele precisa dormir, ele tem que dormir, eu preciso de uma hora de sono. Nesse sentido, o que foi que a gente fez? A gente conseguiu implantar a hora do soninho, que foi uma grande vitória, né? Então, o bebê, ele obrigatoriamente tem 1 hora de repouso de manhã e à tarde. No início, né, era uma coisa que a gente mesmo incentivava, a gente mesmo da fisioterapia. Depois, quando a enfermagem abraçou, acabou. Não tem quem mexa no bebê, meus amores. Tá na hora do soninho, ninguém trisca. Nem eu mesmo, eu até brincava. Gente, mas, Tatiane, tu te lembra que foi tu que disse pra gente que não era para ninguém mexer? Inclusive, tu foi sim, tá, tudo bem, depois eu volto. Então, a hora do soninho é importante, né, para a recuperação do bebê, para ele ganhar peso, né, para de fato a gente ter uma resposta boa, até mesmo da ventilação, né, já que a gente entende que muitos dos aspectos de desconforto respiratório advém do estresse de estar dentro de uma incubadora que fica fazendo barulho o tempo todo, né? A importância da UTI estar silenciosa, o que é difícil, né? Porque o ser humano, ele precisa se comunicar, né? E às vezes a gente perde um pouco a noção. Tudo isso faz parte. Então não é só da fisioterapia, é de todos nós. Mas trazendo mais para mim, uma das coisas que a enfermagem sempre me pergunta, e os médicos também, é principalmente com relação ao CPAP, né? Cati, quando usar o CPAP? Sempre que tu perceber que o bebê está desconfortável, você vai usar. Não importa o peso, não importa nada. Praticamente você vai usar em qualquer situação, e desde a sala de parto. Aí vem um outro desafio, que como é que a gente vai fazer para montar esse CPAP da sala de parto? É um desafio ainda para a gente, porque quando a gente fala de CPAP de bolhas, você tem todo um aparato, né, um conjunto de equipamentos que a gente usa. E aí, o que a gente fez? A gente criou, na verdade, eu não estava nesse processo de criação, mas eles criaram, né, uns kits, e dentro desse kit a gente já tem tudo que a gente precisa, né, se o bebê precisar ir para o CPAP de bolhas. Então, isso já poupou pelo menos aí, gente, uns 10, 15 minutos de procurar peça por peça para montar o CPAP de bolhas do bebê. Então, a gente já ganhou tempo nesse sentido. Outra coisa que eles falam muito é o ajuste de pronga. A pronga sempre vai ser a pronga ideal, só que tem uma coisa que eu falo e vou continuar falando. A pronga, dependendo da marca, eu acho que nenhuma é produzida no Brasil. Nós temos uma miscigenação, nós somos misturados. As nossas narinas não são iguais lá de fora. Então, não é incomum que a gente pegue um bebê de 4 quilos com uma narina de uma pronga que não é a do peso que vem na embalagem. Então, isso é uma briga minha, particularmente falando. Eu olho para o bebê, olho para a narina e pego a pronga de acordo com a narina dele. E falo assim, Catinha, mas não tem os números? Tem, mas nós somos mistura. Então, a gente tem um fenótipo que é muito nosso, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa questão da pronga. E aí, o que foi que a gente fez no serviço? Nós temos prongas avulsas, né? Justamente porque quando a gente abre o kit, a gente acha que aquela pronga é ideal, e aí no final ela está muito pequena ou ela está muito grande. Aí a gente consegue, né, utilizar uma pronga avulsa. Por que é tão importante usar a pronga ideal? Porque o CPAP, tão importante quanto a instalação, é manutenção. Diferente do adulto, onde a gente coloca e deixa por até 2 horas, o recém-nascido fica por dias no CPAP.
Então, você precisa de um CPAP confortável e bem ajustado, né? Então, por isso que tem toda essa questão. Eu sempre falo que, né, quando eu trabalhava de manhã, eu falava que todo dia tinha a revisão dos CPAPs, onde eu olhava cada narina e cada pronga. Se tivesse que trocar, eu saía trocando tudo, deixava todo mundo maluco. Não, eu quero uma pronga 1. Teve um episódio que a gente chegou a ligar, né, para a professora Oriméria, que era a chefe da UTI, e eu com raiva já dizendo para ela, eu quero a pronga 1. Eu não sei de onde você vai tirar, chefa, mas eu quero a pronga 1, porque o nariz desse bebê está muito ferido, eu preciso cuidar dele. E a gente conseguiu, né, fez uma força-tarefa para conseguir. Então, essa é uma das coisas que as meninas falam, né, que elas têm dificuldade. Uma outra coisa foi que quando a gente começou a usar o CPAP de bolhas, professores, foi difícil. Foi porque ele dá trabalho. É diferente do CPAP já prontinho, que coloca no ventilador, é mais confortável, é mais rápido. O CPAP de bolha, você tem que pegar um frasco, colocar água, aí conectar no fluxômetro, tem todo um processo, e não era todo mundo que queria fazer. E aí, quando a gente conseguiu sensibilizar todo mundo, a gente conseguiu. Paralelo a isso, estubar menino de 1.500, eu já fui xingada, senhores, já fui xingada já de maluca, de louca, de insana. A Catiane quer estudar um menino de 900 gramas, não sei o que. Gente, bora lá. Hoje, as próprias meninas da enfermagem, elas chegam para a gente e falam, ei, Cati, pelo amor de Deus, esse menino tá no ponto para ser estudado. Isso hoje acontece. Então, você vê que é uma evolução desse processo, né? Antes eu era chamada de maluca e agora eu vejo que a própria equipe já entende. Inclusive, gente, alguns médicos me achavam meio maluca, porque eu queria estudar com menos de 1.000 gramas, sabe? Essa menina é louca. Além de ser nova, chegando agora, ainda quer inovar, né? Então, não foi fácil. A sorte que a chefia sempre apoiava nesse sentido, né? Então, hoje a gente estuda com tranquilidade, com menos de 1.000 gramas, com tranquilidade. Uma outra coisa também, gente, se deixar eu falo, porque dificuldade a gente tem muita, tá? Uma outra coisa que eu falo muito é relacionado ao posicionamento daquele bebê que nasceu com menos de 1.000 gramas. Aquele bebê, sabe? O bebezinho que está em manuseio restrito. Então, a gente teve um caso que eu conversei, né, com a chefia na época, de um bebezinho que ele fez atelectasia total no pulmão esquerdo. E não era tubo seletivo, ele tinha aproximadamente 800 gramas. E ele ainda estava naquela fase do manuseio restrito, onde a gente evita manusear ele mesmo. E aí, gente, eu sempre falo que para uma quebra de protocolo há de se ter unanimidade, né? Fui conversar com a chefia, conversei no round, e a gente conseguiu, né, autorização para virar ele de decúbito, que eu precisava virar ele de decúbito. E eu só virei ele de decúbito, eu não fiz nada. Eu só tirei ele de decúbito dorsal e virei para decúbito lateral direito e o pulmão esquerdo abriu. Eu não fiz muito. Eu não fiz nada. Depois, Catinho, porque tu é o máximo, cara, eu não fiz nada. Eu só virei ele de decúbito, só isso. Então, o que eu quero dizer aqui? Mesmo que a gente entenda que a literatura, ela mostra muita coisa, só o dia a dia vai te mostrar dificuldades pontuais. E, às vezes, só você passou, você e talvez um professor de um outro local onde você possa conversar. Uma outra coisa que outro dia uma técnica veio me perguntar foi assim, Kátia, quais são os sinais de desconforto respiratório? Não, na verdade, ela perguntou o que é desconforto respiratório. E aí eu fui tentar explicar para ela. Eu falei assim, olha, você sabe quando você está com falta de ar e você fica... Pois é, o bebezinho, ele não vai fazer exatamente isso. O que é que ele vai fazer? Vai bater o nariz, o peitinho dele vai afundar, tá vendo aqui na barriguinha? Isso aqui é o diafragma, ele vai afundar. Você vai olhar para ele, ele vai estar sofrido, sabe? Tá sofrido. E aí você vai perceber que ele está com desconforto. Não necessariamente ele vai desaturar logo, ele pode demorar um pouquinho para desaturar. E aí eu achei interessante, porque quando ela me perguntou, ela falou assim, Kátia, mas sempre vai para CPAP? Você vê que é uma curiosidade das meninas que estão participando efetivamente do processo. E assim, uma coisa que eu já falei para todo mundo, não adianta só você chegar e fazer, você precisa educar o outro, né? As técnicas, elas têm que ter ciente do que elas estão fazendo e do porquê elas estão fazendo, porque quando eu sei por que eu estou fazendo, eu faço, eu entendo o processo. Então, se todas as vezes que o CPAP está fora, ficar me esperando voltar do 10º para o 1º para eu colocar de novo o CPAP, isso não vai dar certo. Então, eu preciso sensibilizar a equipe toda. Então, senhor médico, se o senhor passou e o CPAP está fora do nariz, você não precisa me chamar. Você vai lá, você higieniza as suas mãos, você vai lá e você põe de novo.
senhora enfermeira, igual, senhor técnico, igual. E com isso a gente conseguiu também diminuir a falha, né, do uso do CPAP. Então, na verdade, acho que é um conjunto de coisas que a gente vai fazendo devagar. Isso sem falar nos bebês entubados, né, que a gente tem um cuidado muito grande com a extubação acidental, que é uma coisa que eu, particularmente, acho bem vergonhoso, né, tanto que quando o bebê se estuba, eu me sinto realmente bem chateada, fico bem chateada, porque eu acho que num bebezinho tão pequenininho, dizer que ele se estubou é meio forçar a barra, é diferente do adulto, que de fato tem consciência e vai e puxa o tubo. Não é o que acontece com o recém-nascido, ele se estuba geralmente por mau cuidado nosso mesmo. Então, eu acho que isso que a gente tem que levar em consideração também. E com isso a gente trocou fixações, a gente ajustou equipe, né? Eu consigo trocar a fixação do TOT sozinho, mas tem gente que não consegue, então a gente troca em dupla. E tudo isso a gente foi fazendo e o serviço foi ficando mais redondinho, né? Se é que eu posso usar esse tipo de termo. À medida em que o tempo foi passando, isso foi ficando mais fácil. A conversa entre a equipe, né? A gente tem uma parceria boa. No momento eu estou afastada, porque eu estou mais vivendo da docência mesmo, mas até junho é uma parceria muito boa, uma comunicação muito boa. Não vejo problemas nesse sentido no serviço que eu trabalho. Tá? Mas eu sei que, por exemplo, nos interiores do estado, você nem tem físio, gente. Às vezes não tem nem médico, que dirá o físio. E aí vem aquela questão, né, de tentar sensibilizar todos a cuidar do bebê em si. Não, porque eu só vou cuidar da dieta, porque eu só vou... Não, ok, a tua responsabilidade é a dieta, a minha responsabilidade é a ventilação. Mas eu preciso ir além, eu preciso entender um pouco mais, né, de neonatologia, para, de fato, eu ajudar o serviço, né, e garantir o bem-estar do bebê. Dificuldades tem muitas, tá? Se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui até amanhã, porque são 15 anos na UTI neonatal, ouvindo de vez em quando aí uns esporros e uns elogios, né, que faz parte do processo, né, de trabalhar nesse meio. É isso, professora. Então, o que o João falou sobre a Fortaleza, a gente faz aqui, viu, João, no nosso serviço. Isso foi eu e a Catiane que montamos, acho que tem uns 3 anos. A gente fazia o round, aí ficava aquele negócio, era de médico para médico, de enfermeira para enfermeira. E aí a gente começou a ver os outros lugares que o pessoal fazia batendo papo, né? Sentava fora da sala onde está o neném. Antigamente a gente passava a visita à beira do leito. Descobrimos que sempre tem um colega que fala mais alto, tem uma enfermeira que tem um tom mais... e fala bem macia. Aí fica aí, lá vai o neném ficar todo desconfortável da taquicardia. Então a gente reunia na sala, que a gente chama que é a sala do aquário, né? Porque tem um vidro, então a gente fica igual uns peixinhos lá. Aí a gente começou, sentou, montou um protocolo e cada um passava, a gente sempre fez de 3 anos para a gente adotou a passagem de plantão multi. Então, a gente vai falar do bebê da Dona Maria e vai falar um por um. E aí, no final, a farmácia chega e diz assim, mas olha, não vai dar certo fazer isso aqui, porque não está bem estável, é melhor a gente pensar em como vai mudar, como vai fazer o neném. Mas, assim, enquanto eu não tive a adesão da enfermagem, e muitas vezes as novatas enfermeiras tinham que levar um puxão de orelha da técnica de enfermagem. Ela dizia assim, você não sabe isso, você tem que ver. Aí a enfermeira chegava e dizia para mim, olha, a técnica falou isso assim. Eu disse, você disse o quê? Doutora, eu não sei. Eu disse, legal, bora aprender junto. Aí a gente chamava a equipe e conversava. Então, novamente eu perguntei ainda agora para o Rodolfo, não tinha nenhuma pergunta no chat, ele ainda pode me dizer se tem alguma, mas é mais uma visão da nossa realidade em que, primeiro, nós somos os únicos seres humanos ainda que falamos. Não sei se o macaco vai conseguir falar logo do jeito que as coisas andam. Mas se a gente tem o dom da fala, a gente tem que também ter um dom de saber escutar. E a gente tem que também ter o dom de ter uma coisa que está difícil hoje em dia, que é a paciência. É a paciência da gente continuar ensinando, da gente continuar contribuindo. E eu estou muito feliz e grata por vocês estarem aqui colocando a dificuldade. A fala da Vilma foi
primordial para mostrar que a assistência perinatal, ela não está essa maravilha em A, em B, em C. E o Zé, falando por Pernambuco, então eu fico muito feliz da gente saber que a gente pode estar se ajudando. Aqui a gente está fazendo também, João, não pela Qualinel, mas a gente está fazendo com uma turma da pós-graduação em NEO, que são são médicos, e às vezes não são neonatologistas nem pediatras, que estão na ponta do Pará, para a direita, esquerda, norte e sul, e eles fazem, de vez em quando, eles fazem umas lives com a gente, né, Cátia? Liga para cá e pergunta, olha, eu estou assim com o nenenzinho, tal e coisa, como é que eu faço? Então, isso realmente tem deixado a gente muito feliz, de que as pessoas já estão chegando para a gente para conversar. E gostaria de ter você também, João, com uma maternidade aqui no Pará, em breve, se Deus quiser. Eu convido a todos a fazer mais alguma colocação, ou, Rodolfo, você pode me dizer se tem alguma pergunta para poder a gente responder? Eu deixo para vocês responder. João, Zé, vocês caíram? Estou aí. Ligar o microfone, professor. Professor, microfone. Perdão, pessoal, perdão. A gente tira o microfone para não sair os ruídos da casa e esquece de ligar. Bom, se a gente for falar de mundo ideal, a equipe multiprofissional ideal é aquela que tem todo mundo envolvido que pode pensar em se envolver com o atendimento neonatal. Então, só para citar os básicos, além do médico, da enfermeira, da fisioterapia, da fonoaudiologia, e da terapia ocupacional, da psicólogo, da assistência social, né? Eu acho que esses a são nutrição. A nutrição, claro, né? Eu tenho medo de esquecer de alguém aqui, porque o ideal é exatamente isso. E dentro de cada especialidade, dentro de cada profissional, ainda você tem aquelas pessoas que são especializadas em determinadas coisas. Por exemplo, na fisioterapia, você tem o pessoal mais voltado para a fisioterapia respiratória, enquanto outros para motora e para reabilitação. A fonoaudiologia é fundamental para aquele momento da transição do via oral, da sonda para o via oral e do ajuste, né, fino ali da amamentação, e depois para a questão auditiva, que tanta sequela dá. Então, assim, ainda tem essas né, digamos assim, especialidades dentro das mesmas especialidades. Agora, se você não tem a equipe ideal, a gente começa pelo que tem. Então, se você tem, por exemplo, no teu serviço, que nem a Auri falou agora, né, no início, que alguns serviços você tem lá uma enfermeira. Ponto. Né? Então, com quem que ela pode se associar? Ela tem que se associar com as pessoas que ela está ali perto, que ela identifica alguma característica que ela traz para junto dela, para poder trabalhar junto em benefício daquele paciente. Então, se, por exemplo, você tem lá um clínico geral que nunca viu uma criança ou um recém-nascido na vida, mas, de repente, tem um ali que mostra uma determinada vontade de fazer alguma coisa, então traz para junto, mostra. E eu acho que a Catiane falou a importância de você mostrar o porquê. Quando você entende o porquê, faz mais sentido. Então, quando você passa xingando, por exemplo, na UTI, que as crianças estão saturando 100% e ninguém diminui a concentração de oxigênio, você pode fazer isso 1 milhão de vezes, 26 vezes 26 mil vezes, Aurimério. Mas se você um dia sentar e explicar que isso pode ir lá no olhinho do nenê e causar uma deficiência visual, né, ou no pulmão, etc., e a pessoa, puxa, então é isso, né, vai fazer mais sentido para ela.
né? Você ensinar. Quando a gente começou aqui, Catiane, a gente no começo não tinha fisioterapia o tempo todo, não. Era de vez em quando que aparecia um fisioterapeuta. E aí a gente pegava o raio-x e chamava, olha, vem ver. E chamava o pessoal a técnica de enfermagem, não necessariamente a enfermeira. A técnica que está ali, que é a mãe, né, do nenê. A técnica talvez seja a mais leoa de todas, né? E a gente mostrava, vem cá, tá vendo isso aqui, ó, essa parte branca do pulmão? Ele fechou. Vamos trabalhar nisso? E elas faziam com afinco, né? É muito legal. Eu acho que o exemplo disso para mim, se eu tivesse que fazer um nome para isso, o nome é Dona Celina. A Dona Celina é uma funcionária aqui que, quando ela chega na porta, tá todo mundo ali discutindo, quando ela chega na porta e fala, vocês podem vir ver um bebezinho? Eu falo para os residentes, vai na hora. Não pense duas vezes, porque a Dona Celina sabe a hora de entubar, de estubar, né? Ela fala, e aí, vamos tentar estubar esse nenê hoje? O jeito que você falou, Catiana. Então, é isso. Então, você faça a sua multi, o ideal é todo mundo, mas se não, faça o teu time que você considere ali que tem uma visão um pouco mais voltada para o cuidado do recém-nascido. E só para finalizar minha fala, que eu acho que a gente está terminando, né, Auri? Essa é a nossa última fala. Só para finalizar, sim, eu digo para vocês o seguinte, para quem está nos lugares mais longínquos e que tem pouca coisa para fazer, procura ver aquelas coisas do cuidado básico mesmo, sabe? O básico e a sistematização do atendimento, às vezes. Por exemplo, Vilma falou do IDP neonatal. O IDP neonatal, ele tem umas dicas muito legais para você identificar esse eu posso cuidar, esse não posso, esse eu preciso mandar para outro lugar, né? Eu acho que o IDP é muito interessante nesse aspecto. E você tem outras coisas também, formas, por exemplo, de avaliar o desconforto respiratório que a Catiane falou. Existem scores que você fala, bom, esse aqui, ó, eu vou dar conta de ficar, esse aqui não, esse aqui eu preciso já começar a pegar o telefone e encaminhar. Então, existem coisas assim, procurem fazer cursos e treinamentos nesse sentido, porque dá para você, mesmo com pouco treinamento específico, identificar o risco. E aí, dar o encaminhamento necessário. E não esqueçam da última coisa, desculpa que eu sempre falo isso e brigo muito aqui. Não, o risco materno não necessariamente é o risco neonatal. Muitas gestantes que são classificadas como alto risco obstétrico, ok, beleza, mas tem algumas mães que não são classificadas como risco obstétrico alto, mas os seus bebês são. Então, os riscos são classificados de forma diferente. Bom, acho que é isso. Zé, você quer complementar alguma coisa? Em relação à equipe, é isso mesmo, né, que o João falou aí, e trabalhar com o que a gente tem a equipe ideal é trabalhar com o que a gente tem, né? E eu acho que durante uma reunião dessa da equipe, tudo, a gente tem que ter um bom senso, né? Tirar algumas arestas, que sempre tem, de vez em quando a gente tem. Um profissional que está ali não está no bom dia e cria algumas arestas, então isso tem direto, né? Eu sei mais do que você sabe mais. Então, cabe a gente ter um bom senso, né? Quem está coordenando aquela visita ali, né? Ter essa sensibilidade e de ajustar esses e conversar educando. Então, basicamente é isso, que assim, esse outro ponto que a gente não discutiu aqui, mas é isso aí, conversar educando, ter esse bom senso para saber que a gente está tratando do bebê, né? E que a gente quer o melhor para ele. E deixar um pouco dessas arestas. É difícil, né? Falar assim, a gente falando, mas às vezes tem problema sério em equipes, tudo, que nem tudo é 100%, é tudo amistoso, né? Então, saber lidar com essas dificuldades, eu acho que é importante também, tem que ter, né? Bom quando você tem um grupo bom, tudo alegre, tudo feliz, é uma beleza, mas, assim, a gente sabe que não tem, então saber lidar com essas dificuldades, é uma das dificuldades que a gente tem das equipes também de trabalhar, né? E, complementar aí. Isso é igual família, Zé. Reúne dia de Natal para você ver. Ih, lá vem aquela tia chata, lá vem aquele primo chato, é complicado.
As pessoas são difíceis. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês essa pós que eu estou fazendo é muito legal, é da doutora Thaís Farias, ela é daí de Santo André, e uma das coisas que ela disse é que a andragogia, que é o ensino do adulto, nós fomos criados ao contrário. Ninguém escreve daquele jeito, ninguém gosta de ler um livro com um monte de letras. Na verdade, nós somos muito visuais. Então, eu queria compartilhar com vocês que o treinamento com o visual é maravilhoso. Tipo, entre você dar uma aula e escrever um monte de coisa e fazer como isso, o João sabe tranquilamente, porque as aulas dele que eu assisto, elas são assim. Você coloca lá o pulmão do moleque e diz assim, olha, tá vendo? Esse lado aqui tá bonitinho, esse lado daqui não tá. Mas por que acontece isso? Por causa disso. Aí ele fala e joga mais uma... Não é verdade, João? Eu aprendi contigo também. Então, isso é que é gostoso, sabe? É isso que eu queria falar com vocês, porque a gente aprende um pouco um com cada um. É o jeitinho da Cati, é a fala da Vilma, é o modo do Zé, é o João, somos nós, João, Maria, Francisco, João. E nesse contexto, a gente precisa ter muita humildade, não é? Humildade não é ser besta, tá, pessoal? Vamos entender bem isso. Você precisa ter humildade de dizer, pô, olha, eu aprendi isso. E essa pós, gente, muita coisa eu vou compartilhar com vocês que está sendo fantástico. Então, quando você coloca dessa maneira, você apresenta assim, aquele monte de linhas e linhas e linhas, e ninguém disse que a gente tem que escrever daqui para cá, você olha, você consegue entender a mensagem que está sendo passada. Então, isso eu gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo, exatamente para você colocar isso para a tua equipe, para fono, para físio, para TO, para as técnicas de enfermagem, para enfermeira. Faz um negócio assim, bem filminho mesmo. Olha, eu só sei que eu posso entubar lá em breves. Tá, tudo bem, mas você tem um baby puff aí, né, Vilma? Você tem um berço de calor radiante. Você faz o filminho, pega o bebê e aí você mostra para ele. Fica outra coisa do que falar, olha, aí você pega, aperta, solta, solta. O cara não sabe, às vezes, nem como ele vai montar. Tati, você está falando com o telefone com o seu micro desligado. Tati, Vilma, para finalizar? Eu, diante de tudo que foi colocado também no nosso dia a dia, né, porque eu atuo também com residente na referência, como eu falei, e que a gente trabalha todos os dias, melhorou muito, como todos colocaram, a partir do momento que a equipe de enfermagem, ela incorporou, né, todos esses cuidados, a gente não fala nesse momento desses cuidados, como eu coloquei, que aquela situação, esse cuidado que eu fizer com o recém-nascido, ele vai prolongar no além, que não basta eu dar alta vivo, mas com qualidade. E esse entendimento, nós também temos a visita multiassistencial de uma vez no mês, com a interação de processo, isso ajudou muito, e muito mais com esse modelo do cuidado compartilhado do método Canguru, que tem umas estratégias muito parecidas com aquelas do EDP, ou seja, é todo dia tendo a humildade, como a Aurimério colocou, aí vem a escuta, o acolhimento, aí vem toda essa equipe. Nós temos o privilégio na Santa Casa de ter todos esses profissionais que estão na escola, porque tem residência multi, mas também a gente visita município que tem, como eu falei, só enfermagem, chega lá, a gente vê que eles têm muito a fazer com os pacientes, vendo que eles têm, como a Auriméria falou, olha, mostra pra gente como a gente vai fazer diferente, porque não tem uma unidade, mas que eles vão transportar esse bebê diferente, não vão transportar esse bebê frio, e eles vão ver isso com simulação, lá no real deles. Então, a gente precisa continuar, não desistir, e eu digo para os colegas, mas já foi falado que a mãe, nós já falamos hoje, que não é para usar o celular, eu digo, olha, a gente vai falar
dia. A gente aprende todo dia. E cada dia temos um usuário, e cada um tem seus costumes, com seus valores, e nós também aprendemos todos os dias. Então, eu creio que, como falar, não é falta, muitas das vezes, pessoas têm informação, conhecimento, capacitação, pós-graduação, mas tem que estar sensibilizado, disponível. Quando isso acontece, tudo fica bem. Então, esse é o caminho, e eu espero que nós possamos ter outros momentos com mais pessoas de equipe, de outros serviços, porque nós temos coisa a colocar, porque nós temos uma vivência, experiência de ir lá, nesse vasto Pará, para várias coisas. E assim, muito obrigada, e por os colegas compartilharem alguns momentos, o João já nos ouviu falando dos desafios, e a gente vê que é do humano em todos os lugares, é todo dia, a educação é permanente, permanente, permanente. Então, boa noite, nós nos colocamos à disposição. Não, peraí, que ainda vai tirar foto. Só tem foto. Boa noite para os que estão Que bonita aí. Ah, bom. Não foge, não. Cátia, por favor, Oi. minha linda. Faça Então, suas... eu acho que assim, a gente tem que ter a equipe que a gente tem, concordo, mas eu também acho que a gente tem que aprender a brigar. Nesses anos todos aí, me formei muito jovem. E talvez se eu tivesse me conformado com que tudo que se apresentava, talvez eu não tivesse conquistado o que eu conquistei. Então, acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem as dificuldades nos nossos interiores, o nosso Pará é geograficamente absurdo, né? Ele é muito extenso, então são muitas as dificuldades, mas eu acho que a gente também tem que aprender a brigar um pouquinho, né? Então, mesmo que você seja coordenador de serviço e que você hoje veja que não dá, amanhã restaura a tua energia e briga de novo para tu conseguir mais profissional para ti. Vai lá, pede, chora, negocia, né? Eu não consigo todos os horários, mas eu quero pelo menos um turno. E aí você vai devagar conquistando o que você quer. Porque também eu acho que é uma coisa também que é bem brasileiro, né? Isso, né? Da gente não desistir nunca, mas somos humanos, uma hora a gente cansa. Então é importante que a gente continue lutando, né? Eu não tenho todos os profissionais hoje, né? Como acho que a Adriana perguntou, né? Na minha opinião, ainda que você não tenha todos os profissionais que você precisa hoje, você pode, né, brigar para que você tenha. E como é que você faz isso? Elabora um projeto, um plano de ação. Dentro desse plano de ação, você coloca por que é importante, mostra a redução de gasto que você vai ter relacionada até o uso de materiais, entre medicações e insumos, com a contratação de profissionais que entendam, né, do que de fato vai ser realizado com esse bebê. A gente também não pode aceitar tanto, né? Acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje, mas brigar para ficar melhor amanhã, né? Então, é isso aí, permanecer. Eu, inclusive, estava falando antes de começar a live, né, que com o professor, às vezes, dá vontade de desistir mesmo, mas são muitas dificuldades, né? Como fisioterapeuta, item. Eu não consigo ver uma profissão sendo muito diferente da outra, não. Então, a gente tem que continuar, né, lutando, esperando que as coisas melhorem, mas fazendo a nossa parte. E a nossa parte é provar, né, que é importante a equipe multi completa. Então, se você não tem, bora lá com a tua prefeitura, vamos reunir com o secretário de saúde, vamos mostrar por que é importante que você tenha, e, de repente, você consegue sensibilizar as autoridades que precisam ser sensibilizadas para melhorar o atendimento a recém-nascido, né? Então, bora lá usar os dados aí que a professora Vilma mostrou, né? Vamos aí fazer valer o que a gente já tem relacionado à morbimortalidade infantil para que, de fato, a gente tenha um impacto bom, né, no nosso estado, já que a gente está falando aqui muito de região norte e a nossa realidade é mais o Pará, tá bom? E é isso, enquanto fisioterapeuta, foi um prazer estar com vocês, uma honra enorme. Vamos tirar uma foto. E vamos segurar a foto. Já, Rodolfo, tira a nossa foto aí. Todo mundo falando maçã. Já, Rodolfo. Congelou. Ai, já ficou até doido aqui. Gente, eu não tenho como
sem palavras para agradecer a vocês. João, eu sei da sua agenda e da do Zé, que é atarefadíssima, da Vilma, da Catiane. Muita gratidão a vocês e tenho certeza que a gente vai continuar se vendo um bocado, né? Se depender de mim, da Catiane e da Vilma, a gente ainda vai perturbar muito vocês. Zé, tu mandou para mim, né? Tu mandou para mim, né? Tu juraste de pé junto que a tua mulher mandou para mim. Então, vou esperar para ver se chega, senão eu vou te perturbar de novo, tá bom? Muito obrigado a vocês dois. Mandei, sem então, palavras. O quê? Você mandou para mim também? Eu nem comprei. Mandei ainda não. Mandei no e-mail. Toda vez eu pedi primeiro, João. Eu pedi primeiro. Já está pronto o teu, João. Tá bom, obrigado. Criança, Novembro Roxo, tem muita coisa aí para a gente programar. Tem uma agenda de recertificação, até janeiro eu concluo no Estado. Misericórdia. Estamos à disposição, é um prazer sempre, viu, gente? Muito obrigado pelo convite. Obrigado também, gente. Uma boa noite para vocês, foi ótimo. Boa noite. Gratidão. Viva as crianças, né? O cidadão do futuro, que depende de nós. Isso aí. Exatamente. Beijo no coração, gente. Obrigado. Tchau. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Obrigado, Rodolfo. Olha, cadê a Catiana? Ela fala tanto do novinho, ela diz que já passaram 15 anos. Pois é, ninguém fala para ela. Beijo, amiga. Tchau, tchau. Um abraço. Fica com Deus. Oi. Estamos juntas. Você também. Obrigada, Rodolfo. Um abraço.